Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do ESD, né? Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, aqui do nosso canal Senol Mensageiros de Luz. Hoje nós estamos estudando o capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é as leis morais. Fala das 10 leis que nós temos para estudar. E hoje nós vamos estudar a lei de igualdade, estudar um pouquinho que está este trecho, né, esse texto está das perguntas 803 até a 824. Hoje nós vamos estudar, se ater nesta lei, lei de igualdade. Então, lei de igualdade, ou lei natural, né, que também é chamado, nós vamos entender um pouquinho essa questão, né? Então, na 803 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: todos os homens são igual diante de Deus? Kardec preocupado em saber se a essência de todos nós é igual. Nós somos iguais em essência? E os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Como isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais? Ou seja, sim, todos os seres são iguais perante Deus. Não existe distinção nem privilégios. Deus não privilegia nenhum ser se esse ser não tem um mérito, não conquistou algo. Então, nós podemos compreender esta igualdade na compreensão de que Jesus, que foi o maior homem que habitou no nosso planeta, teve a mesma condição de cada um de nós que aqui estamos nesse momento conversando sobre o assunto. Ou seja, Jesus, para conosco que estamos aqui, a única diferença que separa a nossa situação, a nossa condição natural de Jesus é a sua fase evolutiva. Jesus tem uma experiência e uma bagagem muito maior do que a nossa. E as escolhas de Jesus também se levaram ele a hoje se tornar um espírito puro, uma condição diferenciada. Mas a essência de Jesus é igual a todos os seres criados por Deus. Porque se nós não entender isso e achar que Deus criou seres perfeitos, por exemplo, vamos entender para a gente compreender que Deus é totalmente justo e bom. Então, ele não poderia ter criado seres perfeitos que não precisava nada para ter a sua angelitude garantida e, ao mesmo tempo, ter criado seres ignorantes, que precisa toda uma trajetória evolutiva para se tornar um espírito puro. Deus não faria isso. Então, todos os espíritos puros que já atingiram a fase de angelitude foram criados simples e ignorantes, todos iguais. Então, dependendo da condição que esses seres levam a sua vida, fazem as suas escolhas, podem chegar mais rápido à perfeição ou levar muito mais tempo. Não é? Então, é isso que separa os seres uns dos outros. A sua condição evolutiva, a sua condição de compreensão da vida. Não é assim? Então, nesse sentido, nós vamos compreender que todos nós somos seres iguais perante Deus. Não há distinção. O que nos difere é a nossa condição de entendimento da vida. Então, nota de Allan Kardec: todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza.
Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Aí então está a nota de Kardec, que nos diz, né, que todos têm a mesma oportunidade. Deus criou leis de equilíbrio e todos os seres estão imbuídos nessa lei. Não há um só ser que não esteja imbuído nessa lei. Se nós pegar, por exemplo, a lei de causa e efeito, ok? Não tem como burlar esta lei. Se nós fizer alguma coisa, esta coisa retornará para nós de alguma forma, com o mesmo peso e com a mesma medida. Sejam coisas boas ou coisas ruins. As nossas atitudes têm peso perante a vida e retornam para nós. Esta é a lei de ação e de reação, criada por Deus em todos os lugares do universo. Não há um só ser na face da Terra e nem em nenhum lugar do universo que possa estar fora desta lei. Não tem como. Então, por isso que nós afirmamos que Deus é soberanamente bom e puro e jamais privilegiou nenhum ser. Se este ser que nós estamos avaliando é um ser puro, é por seus próprios méritos que ele atingiu a plenitude do Espírito. Aquele que se tornou um ser completamente fora da lei, teve a mesma oportunidade do que aqueles espíritos puros. Se não fosse assim, Deus seria um carrasco, né? Teria privilégios. Privilegiava uns e outros em detrimento de outros, né? Se nós, aqui na face da Terra, né, ainda bem imperfeitos que somos, nós não fazemos isso para os nossos filhos. Se temos uma família com 4, com 5, com 6 filhos, nós queremos todos iguais. Queremos o bem para todos eles. Queremos que todos se formem, trabalhem, criem suas famílias. Não é? A gente não faz assim para os nossos filhos. Imagina o que Deus faz por nós. Então, quando a gente tira esta concepção de desigualdade de Deus para conosco, a gente consegue, então, compreender um pouco mais a vida. Não é verdade? Então, desigualdade de aptidões. Aqui nós vamos ter que compreender um pouquinho o porquê, muitas vezes, de tantas diferenças na trilha dos seres, né? Dos planetas, das coletividades. Por que existem tantas diferenças? Tem a ver com a condição de cada um em fazer escolhas. Ou seja, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Aí nós vamos voltar para a questão do entendimento de que Deus dá a oportunidade igual para todos os seres, mas criou o livre-arbítrio, dando a possibilidade de cada um agir de forma livre. E, por conseguinte, ter o retorno das suas próprias ações e escolhas. Então, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau de sua experiência e de sua vontade, que o livre-arbítrio, daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhe dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que
Um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que a maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar os exemplos. O que quer dizer isso, meus irmãos? Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sempre. Todo espírito criado por Deus, ele será simples e ignorante, ou seja, vai começar do zero. Não sabe nada. Assim como o bebê, a criança que nasce aqui no planeta Terra e nada sabe, nada compreende da vida. À medida que esta criança vai crescendo, vai conhecendo a vida, conhece os seus pais, a sua família, vai para a escola, aprende uma profissão, assim ela vai experienciando e vai obtendo aptidões. Aptidões. Então, as aptidões, na verdade, seja bem-vinda Cláudia e Patrícia. As aptidões, na verdade, elas são adquiridas pela experiência do espírito nas suas vidas. É isso que nos traz o aprendizado. Como é que eu sei fazer alguma coisa, ser apto para fazer alguma coisa? Aprendendo, vivenciando aquela experiência. Por que as aptidões são diferentes uns dos outros? Por que os espíritos não sabem tudo de tudo, iguaizinhos? Porque os seres são criados a todo momento por Deus. Jesus, quando recebeu a oportunidade de Deus para ser o governador do planeta Terra, a doutrina espírita classifica Jesus como o governador do planeta Terra. Nós vamos entender lá, nas obras de Emmanuel, principalmente, a classificação de Jesus na Terra. Jesus e sua pleiade de espíritos puros, teve a missão de Deus de governar um planeta. Quantos anos nós temos, pela ciência comprovada, a existência do planeta Terra? 4 bilhões e meio de anos. Quando uma nebulosa se desloca do Sol, criando, então, as primeiras revoluções do planeta Terra, há 4 bilhões e meio de anos. Se Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, recebeu a incumbência de formar o planeta Terra com seus engenheiros, com seus geneticistas, com a sua pleiade de espíritos puros, 4 bilhões e meio, Jesus já era um espírito puro. Então, quantos anos Jesus tem de existência? É lógico que Jesus foi criado há muito mais tempo do que nós, que aqui estamos ainda nas primeiras encarnações, ainda vivenciando encarnações pesadas, ainda adquirindo experiências, ainda tendo que vivenciar todas as experiências do mundo para ter vivência. Nós precisamos ter aptidões. A cada experiência de vida, nós aprendemos alguma coisa nova. Por essa razão, é que as experiências no planeta Terra ou em outros planetas são as mais variadas possíveis. Por isso que a doutrina espírita diz: não te apega, meu irmão, isso é apenas uma passagem, é apenas um curto período que tu vai viver nesta situação, seja na riqueza, na pobreza, na doença, aonde for a experiência que nós estejamos vivendo neste momento, é apenas uma passagem. Porque nós temos que passar por muitas experiências. Nós temos que ser pobres para aprender a pobreza, com a pobreza.
Temos que ser ricos para aprender com a riqueza, os ensinamentos que a riqueza pode nos ensinar. Temos que passar por processos difíceis de saúde, de privação, para aprender com aquela experiência. Temos que ter vidas como médicos, como grandes sábios, para aprender com aquela situação. Mas tudo isso, num complemento, forma a aptidão dos espíritos, aquilo que os espíritos realmente são. Então, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Porque ele deu as oportunidades. As aptidões são adquiridas conforme a nossa vivência. Porque se eu colocar duas pessoas, vamos colocar dois gêmeos, irmãos da mesma mãe, gêmeos que nasceram segundos de diferença, e nós vamos colocar esses dois espíritos numa fábrica, por exemplo, de qualquer coisa, na mesma função, cada um vai exercer aquela função de uma forma diferente, um do outro. Porque são seres diferentes uns dos outros, mesmo os gêmeos. Porque a condição do espírito é diferente. Somos gêmeos aqui numa vida física, mas na vida espiritual não tem esta condição. Não existe o gêmeos espírito, né? Existe cada ser com a sua trajetória individual. A trajetória do espírito é solitária, né? Ela é cada um na sua, é assim que é. Na pergunta 805, passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Olha que legal essa pergunta da 805. Vamos supor que eu tenho uma faculdade já adquirida, né? Algumas experiências já passei em algum lugar melhor, eu já atingi uma superioridade para vivenciar num mundo melhor. E aí, por uma missão adquirida, eu escolho vir num mundo inferior. Eu quero nascer num mundo primitivo para alavancar o progresso daquele mundo. Ou por algumas pessoas que existem naquele mundo, que me são caras, e que eu quero auxiliar. Então, eu peço esta missão perante a divindade para que eu desça de frequência e vá viver num mundo inferior ao meu estado moral ou espiritual. A pergunta é, se eu faço isso, eu perco a minha integridade das faculdades que eu já adquiri? Hã? Ou seja, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Ele continua ele mesmo? Ou ele, quando ele desce para uma região inferior, ele se torna também inferior? A pergunta é essa. E a resposta dos espíritos? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher no seu estado de espírito um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária do que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Jesus, quando veio entre nós, é um exemplo disso. Quando ele veio em espírito, ele veio por amor à humanidade. Ele não perdeu as suas faculdades, mas ele teve que passar por tudo que todos nós passamos aqui, pela dor, pelo sofrimento, pela fome, né? A gente sabe a história de Jesus, né? Por tudo que ele passou. Mas a integridade, as suas faculdades adquiridas em espírito, jamais foram perdidas. Tanto que deu o exemplo que deu ao mundo. Né?
Nota de Allan Kardec. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Então, aqui, quando se está dentro da lei, meus irmãos, essas diferenças, elas servem para auxílio do progresso, não para ser um entrave. As diferenças são para que o que sabe mais auxilia o que sabe menos. Aquele que tem mais condições abre o olho daquele que pouco enxerga. É dessa forma que o progresso se faz em todas as coletividades. Como que vai existir um progresso se todo mundo é cego, né? Como nós vamos encontrar a solução para as coisas? Há que ter aqueles que enxergam um pouquinho mais além, que têm uma condição de entendimento um pouco mais além, que têm aptidões diferentes, e esses vão alavancar o progresso, eles vão ensinar, eles vão fazer com que aquele povo saia daquele estado de mesmice. Assim é feito os mundos. É preciso essa diversidade. Nem todos os seres agem da mesma forma, com a mesma oportunidade. Eu vou agir de uma forma, o meu irmão vai agir de uma outra completamente diferente. Uns vão dar resultados positivos de uma mesma situação, outros vão trazer resultados negativos daquela mesma situação. O caso do dinheiro, por exemplo, da riqueza financeira. Uns vão utilizar aquela riqueza para o proveito próprio e para manter o seu egoísmo, e vão arrumar uma porção de problemas por conta disso. Outros vão pegar aquele valor monetário e vão distribuir, vão fazer alavancar o progresso, vão criar a cura para o câncer, para a AIDS, enfim, vão fazer um bom uso daquela oportunidade. Agora, Deus é culpado pelas escolhas? Não. É justamente para isso que o homem tem a liberdade de escolha, para que ele possa realmente fazer por ele e ter merecimento. Então, depois a gente vai ver essa questão da riqueza e da pobreza, para a gente entender o porquê que isso acontece. Não, tudo é culpa de Deus, né? Se a gente não compreende, tudo é culpa de Deus. Aqui, então, a gente entra nesse departamento, que são as desigualdades sociais, né? E quando a gente se depara com essas desigualdades, muitos se revoltam contra a divindade. Por que tanta pobreza no mundo, uns com tantos e outros sem absolutamente nada? Né? Então, aqui a gente vai agora tentar compreender um pouquinho, né? Ou seja, na pergunta 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? A resposta dos espíritos: não. Ela é obra do homem e não de Deus. Olha aqui, que já começamos a entender que quem faz as desigualdades são os próprios homens. Ou seja, o planeta Terra foi criado para que os homens se auxiliem entre si. Os homens, através do seu egoísmo, através da sua condição de entendimento da vida, acabam separando tudo e criando uma porção de coisas na sua trajetória. Mas mesmo essas questões, elas fazem parte da evolução dos homens, porque é uma questão de maturidade espiritual. Só se tem essa desigualdade tão grande hoje no planeta Terra porque
a grande maioria dos homens ainda são egoístas. Então, vivem dentro de uma lei, né? Ou seja, o egoísmo gera egoísmo, né? Agora, por que então Deus permite os bons estarem junto nesta mesma saranda? E aí a pergunta, será que somos realmente tão bons assim? Ou seja, o nosso merecimento é realmente algo diferente do que temos na vida, do que passamos? Esta é a condição de entender. Ou seja, essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há senão as leis de Deus. Ou seja, só o que não muda, é imutável, são as leis de Deus. O resto tudo muda. Muda como? Conforme o homem vai crescendo em espírito, conforme ele vai aprendendo a conviver, aprendendo estas leis. Quanto mais ele aprende as leis, mais justo e bom ele é e se torna. Então, de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não há vedes diminuir pouco a pouco. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. E não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende de posição social. Então, à medida em que o homem for deixando esse orgulho, esse egoísmo, for se elevando espiritualmente, estas desigualdades elas vão sumindo. E só vai existir a desigualdade do mérito, porque isso sempre vai existir, inclusive nos mundos puros, onde os espíritos já são mais elevados. Lá também existe mérito, ou seja, existe categorias, né? Pessoas que têm mais condições de compreender as essências, as leis, e então recebem o mérito por isso. Nós pegar, por exemplo, o nosso lar, nós vamos ver lá no nosso lar que tem os ministros, os governantes, que tem seres que são mais elevados em condições de entendimento e recebem por isso os seus méritos. Há aqueles que ainda não chegaram nesse nível. Então, tudo é meritocracia. Nós precisamos compreender isso. Não tem como não compreender a diferença. Por quê? Porque os espíritos são diferentes na sua condição, através das suas escolhas. Então, na 806b, que pensar daqueles que abusam da superioridade, da sua posição social, para oprimir o fraco em seu proveito? Estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizera sofrer, ou seja, cairão na lei de causa e efeito. Ninguém escapa dessa lei. Então, as desigualdades, elas sempre vão existir, mas ai daquele que for o opressor. Sempre vai existir o oprimido e o opressor, mas ai daquele que for o opressor. Ai daquele na qual o escândalo vir. Ele terá que pagar essas consequências, se reajustar com a lei, não é mesmo? E nas desigualdades das riquezas, né? Agora que nós vamos entrar nessa parte interessante, que é na pergunta 808. Né? A desigualdade das riquezas não tem sua fonte nas desigualdades das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisições que a outros.
É uma pergunta justa, né? Que o Kardec fez aos espíritos. Ou seja, a desigualdade das riquezas, né? Ela se dá por conta dessa desigualdade de meios, de faculdades. E os espíritos respondem sim e não. Sim, por quê? Porque sim, há aqueles que têm o mérito dessas faculdades. E aqueles que têm mais faculdades, com certeza, eles terão maiores ferramentas para adquirir riqueza. Aquele que tem mais condições, que é mais inteligente, que é mais astuto, ele sim, através das suas faculdades, desde que isso não infrinja nenhuma lei divina, ele pode sim ter vantagens sobre outros que não têm esta mesma faculdade, que não conseguiram atingir essa mesma faculdade. Então, esses sim, eles podem se beneficiar dessas faculdades. E não no sentido de que quantas pessoas enriquecem através do roubo, da velhacaria, né? O que vamos dizer então desses seres? Eles enriquecem. Agora, é pelas suas faculdades ou é pela sua amoralidade? Então, ter riqueza, ter dinheiro, ter condições, não tem nada de ruim nisso. E muitos terão que passar por esta aprovação. Muitos terão que utilizar esta parte da sociedade, que é a parte que constitui o poder, né, que gerencia esse poder monetário no planeta, terão que fazer a sua parte. Ou seja, na sua encarnação, aonde ele tem esse poder, ele precisa alavancar o progresso. Algo ele tem que fazer por ter este merecimento da riqueza, ele precisa sim fazer a parte dele. Senão, também esta provação vai lhe servir para um grande mal. E a riqueza hereditária, portanto, não é outro fruto das más paixões? E aí os espíritos respondem: que sabes disso? Ou seja, remonta à fonte e verá se ela é sempre pura. Sabe-se no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça. Ou seja, aquele que nasce em berço de ouro, recebeu aquela oportunidade de nascer num berço de ouro, e ali está todo contentinho, né? Ou seja, recebeu aquela fortuna toda, então ele não fez mal nenhum, né? Mas e aquele dinheiro, aquela fortuna, como foi feita? Será que não foi à base de velhacaria, roubo e outros delitos? Não se sabe. Não é? É isso que os espíritos estão dizendo. Eles estão querendo dizer que a fonte, né, não se sabe. Por quê? Porque os espíritos são diferentes, fazem escolhas diferentes. Não é mesmo? Então, porém, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los, mais cedo sejam sentimentos louváveis. É isso que Deus julga. E eu te asseguro que o julgamento é mais severo do que dos homens. Então, na verdade, o que vale mesmo é a intenção. É como nós enxergamos a nossa posição na nossa trajetória, seja na riqueza ou seja na pobreza. Nós precisamos deixar um rastro de bondade. Nós precisamos usar a nossa oportunidade para benefício nosso próprio, mas daqueles que estão do nosso lado. E se nós temos muita oportunidade, ou seja, se nós somos muito ricos, com certeza existe uma missão muito maior para nós, né?
e uma responsabilidade muito maior. E quando nós retornarmos à pátria espiritual, vamos ter que prestar contas de tudo que nós deixamos de fazer com toda a oportunidade que recebemos. Olhar para os nossos irmãos desafortunados e virar as costas, tendo todas as condições para auxiliar, é um afronto a esta oportunidade recebida através da riqueza. Então, é nisso que nós vamos nos apegar. Mas a riqueza, ela é necessária. Ela sempre é uma ferramenta e não é um mal. Nós não podemos usar a riqueza, entender a riqueza como um mal, né? Então, se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo frequentemente que uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele, se o compreender, se a faz em nome daquele que cometeu a injustiça. A reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este o que a provoca. Entende? A lei trabalha sempre, constantemente, ou seja, aqui, ó, se uma fortuna foi mal adquirida na origem, né, os que a herdam mais tarde são responsáveis, eles não são responsáveis, mas na verdade eles estão dentro de uma lei, ou seja, a fortuna voltou para ele, porque talvez numa outra situação eles tenham perdido uma fortuna injustamente. Né? E agora está retornando, então a lei está trazendo novamente. Agora, mesmo assim, esse que recebeu essa fortuna, ele terá que fazer um bom proveito. Né? Ele terá que utilizar aquilo através das leis. O fato é não sair da lei. Ter dinheiro, ter condições, ter poder. Quanto mais nós temos, mais responsáveis nós somos perante a vida. Porque a nossa ação, ela vai atingir mais pessoas, ela pode atingir mais pessoas. E este é o objetivo, né? Na 810, sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa depois da morte, se é responsável pelas disposições do que fez. Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces, e os das outras sempre amargos. Sempre entendei bem isto. Então, sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa? Depois da morte, se é responsável pelas disposições do que fez, ou seja, nós sempre vamos herdar, porque, a princípio, a morte não existe. Né? A morte, ela é um estado material. Né? Depois que saímos da face da Terra, continuamos a nossa condição espiritual. Né? Só que assim, ó, o que vamos levar para o outro lado são os frutos que a nossa existência física nos gerou, né? Ou seja, os frutos do nosso caráter, da nossa moral, né? Nenhuma propriedade material, nada disso. Vamos levar apenas aquilo que construímos em nosso espírito. Né? Então, frutos doces para atitudes boas, frutos amargos para atitudes não tão boas. Aqui na 811, a igualdade absoluta das riquezas é possível?
e alguma vez existiu, ou seja, já existiu alguma vez, todo mundo tem direito à mesma parte. Ou seja, existe um valor X na face da Terra e nós vamos dividir, então, Deus, né, vai dividir esse valor para todo mundo e todo mundo vai ter a mesma condição. Isso já existiu? Os espíritos respondem: não, ela não é possível. A igualdade absoluta da riqueza não é possível. Por conta da diversidade das faculdades e dos caracteres, se opõe a isso. Ou seja, não tem como, se nós pegássemos hoje, tá, e colocássemos, dividíssemos a riqueza para todas as pessoas iguais, questão de horas, já estaria tudo dividido de novo. Porque uns iam pegar o seu pedaço e iam botar fora. Iam jogar no bicho, iam fazer qualquer coisa diferente de outros. Então, em pouco tempo, em poucas horas, em poucos dias, já estaria tudo desregrado de novo. Uns teriam mais e outros teriam menos. Quem ia ter mais? Aquele que pegasse a sua parte e fizesse bom uso dela. Iria ter muitos que iriam botar fora, iam comprar tudo quanto é coisa que queriam e não iam ter mais nada em pouco tempo. Iam jogar fora, iam fazer um errado, iam ir para os vícios, para a droga, para o crime, enfim, várias coisas poderiam ser feitas. Então, não, ela não é possível. A igualdade de riqueza não é possível por conta da diversidade das faculdades, das pessoas, dos seres. Então, há, todavia, homens que creem estar aí o remédio dos males da sociedade. Que pensais a respeito? Tem gente que acha que essa é a solução para os problemas do mundo. Ou seja, dar dinheiro igual para todo mundo e cada um vai ser feliz da sua maneira. Os espíritos dizem, eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Esses que dizem que tem que igualar tudo, né? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Ou seja, o problema não é o dinheiro. O problema é o egoísmo das pessoas. Mesmo que a gente divida partes iguais, daqui a um pouco se eu sou egoísta, eu vou arrumar um jeito de pegar aquela parte do fulano ali que ganhou. É assim. A natureza das pessoas são diferentes. As escolhas são diferentes, as aptidões são diferentes. Então não tem como que exista esta igualdade se as pessoas são diferentes. As pessoas dão valores diferentes para as coisas. Não é? Eu dou um valor a vocês, cada um de vocês tem um valor para cada coisa. Né? E é assim que são as diferenças e é assim que deve ser, porque as pessoas elas são criadas em tempos diferentes e têm vivências diferentes. E isso deve ser respeitado, principalmente na lei de sociedade, que nós vamos falar também aqui nas nossas leis morais. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar, ou seja, a igualdade das riquezas não é possível que todo mundo, né, tenha a mesma situação financeira, né? Não é possível. Mas a situação de bem-estar é possível? Eles dizem, não. Mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos
o entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos para os quais não se sentem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem quer alterá-lo. Ou seja, também é uma questão de escolha. O bem-estar é relativo. E nós é que precisamos encontrá-lo. Achar felicidade nas coisas, achar o estado de graça das coisas, achar o valor verdadeiro das coisas, não é? E encontrar aí um bem-estar na nossa vida. Ou seja, trocando por miúdos, a gente pode transformar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, num céu ou num limbo, num inferno, como queiram chamar. Ou seja, é relativo de cada um. Mas é possível, sim, que a gente possa ter um bem-estar mais equilibrado, se a gente compreender isso, né? É possível os homens se entenderem? A resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Então, mais uma lei aqui que nós vamos estudar, que é possível que os homens se entendam, desde que eles compreendam a lei de justiça, respeitarem-se uns aos outros, amarem-se uns aos outros. Aí sim, eles vão se entender muito bem. Então, quanto mais os homens vivenciam as leis de Deus, mais eles se aproximam, mais eles são caridosos, mais eles pensam no outro e não só em si. E então, é possível que então nesse dia eles possam se entender mais do que hoje. Né? Há pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode ser responsável por isso? Sim, já o dissemos. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente é a má educação que falseia seu julgamento, em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, sim, a sociedade ela é a grande responsável, né, pela comiseração, pela miséria, pela privação, né? Porque não se cria regras, leis justas, enfim, o homem ainda não está preparado para lidar com estas questões. Tudo por conta do seu egoísmo. Ainda somos egoístas, ainda primamos apenas pelo nosso bem-estar, do nosso meio, da nossa família. Não conseguimos ainda enxergar mais largamente estas situações. Então, é aquele cada um por si, Deus por todos. Mas sim, com certeza a sociedade ela é responsável. Nós somos responsáveis pelo nosso meio. E grande parte dos projetos sociais poderiam já ter resolvido várias situações de muitas pessoas que vivem na miséria, na pobreza. Mas ainda não temos essa maturidade, né? Mas sim, somos responsáveis. Cada um de nós aqui, né? Na nossa condição mesmo que micro, somos responsáveis. Provas da riqueza e da miséria. Vamos ver como é que funciona aqui, né? A gente já falou aqui que nós precisamos vir em várias situações para experienciar situações diversas. A pobreza e a riqueza são dois opostos que nós vamos experimentar. Se não experimentamos ainda, vamos ter que experimentar. Né? Se nunca vivemos numa situação de extrema pobreza, um dia viveremos. Porque esta é uma situação que todos vão passar. Né? Então, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria?
A resposta: para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram esta prova e frequentemente nela sucumbem. Lá no plano espiritual, meus irmãos, quando a gente está avaliando a nossa situação de erros do passado, a gente mapeia, né, aquela porção de situações difíceis que a gente arruma no processo da vida, e os espíritos, né, nos apontam o caminho. Olha, meu irmão, tu tem essa possibilidade aqui de tu nascer nessa família pobre, de tu passar por anos nessa situação difícil. Tu fazendo isso e tendo propriedade nisso que tu está fazendo, ou seja, tu vai te redimir dos teus erros. Ou seja, na outra vida passada, tu fosse um privilegiado. Tu teve muito dinheiro, tu teve uma posição social, tu fosse um médico, e tu só criou problema em cima disso. Tu só criou situações difíceis. Então, a forma agora de tu aprender e valorizar é perder tudo isso e viver simples assim. E aí, lá, o espírito com a visão sem estar privada, né? Ele consegue ter uma visão mais ampla, ele percebe que 60, 70 anos de uma vida miserável vai render para ele, no plano espiritual, muitas alegrias. Ele vai se livrar de muitos erros cometidos. E ele diz, não, eu quero sim viver dessa forma, eu quero passar por essa experiência. E isso é tudo que eu quero, porque eu sei que eu preciso passar por isso. Aí ele mergulha na vida física. E chega aqui, então, ele esquece de tudo isso. Ele não consegue focar nesse plano, mesmo os espíritos amigos, né, tentando, na hora do sono e todas as horas que podem, estão ali vibrando, fazendo eles lembrarem dessas promessas, né, feitas lá no plano espiritual. Eles sucumbem diante da dor, diante do sacrifício, né, diante da privação, eles sucumbem. Eles só reclamam de tudo. Né? Então, aquela prova não consegue fazer com que ele mude, com que ele compreenda. Né? E aí, ele passa uma existência reclamando da vida, acaba muitos até sucumbindo, tirando a sua própria vida, pelo sofrimento, pela dor, e aí tem que voltar numa outra condição, às vezes até pior. Né? Então, é uma questão de provação, nós precisamos passar por isso e muitas vezes nós mesmos escolhemos vir desta forma. Então, a pobreza é uma provação. Tá? Na 815, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? E aí os espíritos dizem, tanto uma quanto a outra o são difíceis, né? A miséria, ela provoca o murmúrio contra a providência. Falei há pouco para os meus irmãos, né? E a riqueza, ao contrário, leva o ser a todos os excessos. Ele esquece de tudo. Ele esquece da humildade, ele esquece da fraternidade, ele esquece da caridade, ele esquece de tudo. Ele só quer viver a vida boa. Ele quer usufruir de todos os prazeres, e todos os prazeres só levam ele aos excessos, ao distanciamento das coisas de Deus, da humildade, da justiça, da fraternidade, da bondade, muitas vezes. E esse ser, ele vai se tornando um egoísta de carteirinha. Não é? E por isso que as pessoas que são ricas, muito pouco, é mais fácil um pobre, né, ajudar alguém do que o rico. Jesus já dizia isso, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Lembram da passagem de Jesus? O camelo era uma corda grossa, né?
Então era mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque quando o irmão vem para cá e tem todas as facilidades na vida, não passa trabalho, ele não aprende, ele não adquire humildade. E é para isso que ele vem para cá, é para fazer ao contrário, ele tem que abrir mão dessas coisas e vencer essa prova. Se ele vencer, ele volta para lá com méritos. Muito poucos fazem isso, vencem esse poder da luxúria, né, dos enganos, o Maya, né, que é essa ilusão da vida física, aonde os irmãos dão valor somente às coisas materiais. Né? Então, com certeza, as duas provações são muito difíceis. Então, meus irmãos, na 816, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem, ou seja, se o rico sofre mais tentações, mas ele também não dispõe de maiores meios para fazer o bem, é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Quanto mais ele tem, mais ele quer. As suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. É aquele indivíduo que não se contenta com nada. Ou seja, ele compra uma casa, ele precisa comprar mais outra. Ele compra um carro, ele tem que comprar mais um. Nada satisfaz. Os bens terrenos, nenhum vai suprir esta ânsia, né, que ele traz consigo mesmo, por conta já das suas questões íntimas. Né? Então, conforme Kardec, a posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais ser rico e poderoso, mais se tem obrigação a cumprir. E maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação. Isso é importante entender. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Acabei de falar para os meus irmãos. Igualdade de direitos do homem e da mulher. São outras questões aqui. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem, do mal e a faculdade de progredir? De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países, né, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela? É um assunto das instituições sociais e do abuso da força sobre as fraquezas entre os homens pouco avançados. Do ponto de vista moral, a força faz o direito, ou seja, Deus não diferenciou, né, o homem e a mulher, né? Não disse que o homem é melhor do que a mulher. Tá? Na doutrina espírita nós entendemos que o homem ele precisa compreender que o espírito, né, ele precisa compreender que o espírito não tem sexo. Né? O espírito é uma inteligência. E nós experienciamos, ora, vidas em corpos masculinos e ora em corpos femininos. Nós somos espíritos, vivenciando uma experiência ou masculina ou feminina.
Em nenhum momento Deus direcionou, né, essa condição de que o homem é melhor do que a mulher ou a mulher é melhor do que o homem. São posições diferentes, provações diferentes, experiências para experimentar a sensibilidade da mulher e a força e o vigor do homem. É para isso que nós precisamos ter as experiências. Estes sentimentos estão no espírito. Não é? O espírito, ele não tem sexo. Nós precisamos, aqui no planeta Terra, através da lei de reprodução, esses dois fatores, né? Esta união do homem e da mulher para promover a criação na face da Terra, fecundar a vida. Mas, em questão espiritual, somos iguais perante Deus, o homem e a mulher. Somos seres iguais, cada um cumprindo a sua missão. No fundo, todos somos espírito. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. Então, nós temos aqui o contraponto, né? Um auxiliando o outro. A mulher é mais sensível. A mulher, a gente entende, né, que a gente falando sobre a personalidade feminina, a gente vê que a mulher ela tem capacidades diferentes dos homens, em diversas situações. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Já o homem não, o homem já tem que estar focado, né? Quantas coisas nós somos diferentes, né, entre homens e mulheres, né? A diferença está aí. São complementos, um complementando o outro, para que a gente consiga ter aqui força suficiente para vivermos as nossas experiências. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Se nós compreendermos isso, sempre o fraco ele deve ser protegido pelo mais forte. Não ao contrário. Não ser escravo do mais forte. Ele, perante as leis de Deus, aquele que tem mais cede para o que tem menos. Aquele que tem mais inteligência ensina o que tem menos. Aquele que tem mais força protege o que tem menos. É dessa forma que as diferenças existem, né? É para isso e não para tornar isso algo ruim, não para aprisionar, né? Para destruir, e sim para cuidar, para proteger, né? Para o progresso e não para destruição. Então, Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a, ao mesmo tempo, de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções materiais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Olha que legal. Quando a gente vê uma mãe cuidando do seu filho com toda a delicadeza, né, com todo o capricho, o carinho, a gente consegue perceber que Deus, na sua função magistral, fez tudo certo. Então, a mulher delicada cuida da criança que é sensível. Não é o homem bruto, né, que vai cuidar daquele ser que está chegando no mundo, mas a mulher que é sensível, que usa mais o sentimento do que a força. Então, tudo isso está tudo certinho, não tem diferença. Existem funções diferentes. Não é? Nós precisamos compreender isso. Né? As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e muitas vezes maiores. Ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Aí, quem é o mais forte, então? É realmente esse homem?
O homem nasceu do ventre de uma mulher e foi cuidado por uma mulher. Né? Então, quem é mais forte aqui? Quem é o líder disso tudo? Não há um mais forte, sim, esta cooperação. Esta cooperação. Enquanto a mulher está cuidando da sua prole, o homem está provendo sustento para a família. Né? Está buscando esta cooperação, utilizando da sua força que Deus proveu para que ele busque o sustento, para que ele proteja aquela criança que recém-nasceu, né? Proteja a mãe que está ali fazendo as suas funções delicadas, caridosas. Então, olha quanta providência existe aí, né? Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereríeis que se vos fizessem. Então, seja na lei de Deus ou na lei dos homens, nós temos que ser justos, não é? Nós temos que sempre primar pela justiça, pelo entendimento das coisas, né? Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre homem e mulher? De direitos, sim. Todos têm os mesmos direitos, homens e mulher. Devem, né? De funções, não. Ou seja, é preciso que cada um esteja colocado no seu lugar, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles. Sob esse aspecto, e por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Aí é uma questão de interpretação, de posição, né? E também de escolhas, porque hoje nós estamos vivendo leis mais brandas, né? E leis de proteção contra abusos e protegendo, né, os direitos não da mulher em si, mas do ser humano, porque a mulher e o homem ambos precisam ser respeitados no seu espaço, nas suas limitações, nas suas condições, não é assim? Então, é nesse sentido que nós temos que compreender que o homem e a mulher são diferentes nos seus estados físicos, mas no seu estado espiritual, não. É isso que a pergunta que está nos colocando, né? Entender que o homem e a mulher têm as suas particularidades quando estão encarnados aqui, cada um vivendo a sua missão, e precisam ser respeitados como tal. Agora, como espíritos, são os mesmos. Tanto podem ser homens como mulheres. Eu, Cláudio, aqui, hoje estou vivendo num corpo de homem, mas numa próxima encarnação eu posso vir num corpo feminino, numa outra experiência. É assim que funciona. É assim que nós experienciamos todas as questões. Ora, eu venho num país, ora eu venho preto, branco, amarelo, índio, enfim, para experienciar as diversas situações da, da nossa vida planetária, não é? Então, mas cada experiência que eu adquiri, eu preciso ser respeitado no meu espaço, no meu momento, da forma que eu sou. É isso. A lei de Deus ou a lei dos homens tem que
compreende isso, compreende o respeito, a compreensão, o equilíbrio. Igualdade diante do túmulo. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória dos monumentos fúnebres? De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Os espíritos nos dizem: último ato de orgulho. Então o irmão vai embora, né? Tá chegando, mas ele quer deixar lá o faraó, por exemplo, pegar todas as suas riquezas, botar dentro de um túmulo adornado com tudo que os seus pertences e deixar a sua memória, né, para a humanidade, ou seja, puro orgulho, né? Se o homem compreendesse que tudo isso aqui é passageiro, né? Que nós temos um tempo para chegar e um tempo para sair, né? Momento certo para chegar, momento certo para partir. Nada disso teria importância quando nós entendêssemos que nós somos muito mais do que esse corpo físico e muito mais do que essa vida física. E aí não teríamos apego nenhum, né? Principalmente quando chegássemos perto de partir deste plano. Mas a suntuosidade dos momentos fúnebres, frequentemente, não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido. Orgulho dos parentes que querem se glorificar a si mesmo. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre, porque ele não pode colocar senão uma flor sobre a sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Olha que reflexão bonita nessa questão. O que importa, na verdade, é aquilo que a passagem da vida desse ser representou. Nada mais. Não é a homenagem que vai ser feita lá no funeral dessa pessoa. Não é as lápides de mármore que vão dar o devido entendimento deste indivíduo, mas sim as suas ações, o que este ser fez na sua passagem pela Terra. Não é? Nós temos que lembrar dos nossos entes queridos pelo coração, e eles estão conosco, ligados a nós pelos nossos sentimentos, nada mais. Não pelo que deixaram, pelo que compraram, gastaram, pelos seus títulos, nada disso, mas pelo que deixaram de rastros em nós, que nos tocaram, aqueles que conseguiram deixar marcas em nós, pelos sentimentos. Esses jamais serão esquecidos, não é? As lápides, elas podem ser quebradas, esquecidas, perdidas no tempo, mas os laços do coração, jamais. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não, quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo. Então aqui falamos, né? O que vai ficar, na verdade? Os rastros da atitude. Então não é errado, né, querer homenagear uma pessoa que fez um bem, né, uma pessoa que foi muito boa na sociedade, não tem nenhum mal nisso. Mas muito melhor é guardar a sua memória no coração, porque as lápides, elas se terminam também, né? O túmulo é o local de encontro de todos os homens. Ali terminam implacavelmente todas as distinções humanas. Acaba todas as mudanças, as diferenças, né? No túmulo, nós somos iguais, porque nós vamos apodrecer, né, como o rico, o pobre, o preto, o branco, o feio, o belo, todos iguais. Então,
O túmulo ele acaba com todas as diferenças, né, que a gente tanto quer, né, evidenciar na face da Terra. Né? É em vão que o rico quer perpetuar a sua memória por monumentos faustosos. O tempo os destruirá, como ao corpo, pois assim quer a natureza. A lembrança de suas boas e de suas más ações será menos perecíveis que seu túmulo. A pompa de seus funerais não o levará de suas torpezas e nem o fará subir um degrau na hierarquia espiritual. Então, não é o tamanho do túmulo, não é o tamanho da cerimônia, da lápide e tudo que materialmente se possa fazer quando uma pessoa desencarna, que vai mudar o seu estado espiritual. Ele vai chegar lá exatamente com as bagagens daquilo que ele praticou aqui na face da Terra. É isso que a nossa leitura quer nos dizer. Então, meus amigos, nesse texto aqui, chamado A Verdadeira Propriedade, nos exemplifica isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, que é então que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né? Tudo que levaremos daqui é exatamente aquilo que fizermos com relação ao bem que fizermos e a nossa condição dentro das leis imutáveis de Deus. Ok, meus irmãos? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, bastante extensa, mas é bem importante para que a gente entenda. Vou abrir aqui para perguntas, alguma pergunta que vocês queiram colocar, só levanta a mão aí. Tudo tranquilo? Alguém abriu o microfone aí? Arlete, quer falar? Nada, tudo tranquilo. Muito bom, Paulo, muito bom. Entendimento muito bom. Então tá, meu pessoal. Nossa aulinha vai ficar gravada aqui para a gente rever, né? Vou mandar esses slides aqui ali no grupo para vocês estudarem. E nós agradecemos, então, mais um momento aí de estudo, de reflexão, né? Que os nossos estudos possam realmente trazer algum benefício para nós, para que a gente leve para a nossa vida tudo aquilo que a gente aprende dentro do estudo da doutrina espírita. Que os nossos amigos do plano espiritual estejam sempre nos iluminando, nos protegendo, nos amparando. É o que eu desejo a todos nós. E que nós possamos estar aqui, então, numa próxima oportunidade, ou seja, na próxima quinta-feira, estudando a nossa querida doutrina dos Espíritos. Ainda estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando de leis morais. Na próxima semana, vamos estudar a lei de sociedade, que é uma outra lei também bem importante dentro das leis morais. Meus irmãos, fiquem
todos em paz, todos com Deus. Uma boa noite. Valeu!